A paz do Senhor esteja convosco. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 6, verso de número 1 ao verso de número 23, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz o texto sagrado. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso velho homem foi ele crucificado, para que o corpo do pecado seja ele desfeito, para que sirvamos mais ao pecado, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto é justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresentei vossos corpos, membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estavas livres da justiça, e o fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor Jesus. Amém? Amados, Paulo começa o capítulo de número 6 falando sobre o pecado. Eles já tinham tido a compreensão sobre a graça de Deus e sabiam que esta graça abundante os tinha tornado justos diante de Deus, através da fé, da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas Paulo alerta aos irmãos a não permanecerem em sua vida de pecado, por mais que a graça abundasse sobre o pecado. Romanos capítulo 5, verso 20, continuar vivendo uma vida de pecado era negar o novo nascimento. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo fala sobre o batismo como um sinal visível de morrer o velho homem para uma nova vida, a ser vivida à imagem de Cristo nosso Senhor. 1 João capítulo 2, verso 6, o batismo é como uma confissão da nossa fé, e ato de mergulhar nas águas representa o velho homem sendo sepultado e levantar das águas. É a nova vida que renasce em Cristo, onde o Espírito Santo existente em nós nos regará a imagem de Cristo Jesus. João capítulo 3, verso 5, este é uma obra
que será completa em nossas vidas apenas quando Jesus vier para nos levar com Ele para o seu reino. 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 e 1 Coríntios capítulo 15. E quando morremos para o pecado, nosso corpo pecaminoso, herdado em Adão, também foi destruído, e por isso nós não somos mais escravos do pecado. O escravo serve àquele que é maior que ele e que tem domínio sobre ele, mas Cristo em sua morte nos resgatou, nos dando a liberdade para servirmos a Ele. É um espírito voluntário operante em nós através do Espírito Santo de Deus. Por isso aquele que morreu para o velho homem está justificado dos seus pecados. Se já morremos com Cristo através da morte do nosso velho homem, cremos com Ele também viveremos, pois sabemos que a ressurreição de Cristo deu a Ele o poder sobre a morte. Assim como Cristo morreu encravando o pecado na cruz e vive em Deus, nós também estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos em Deus através da morte de Jesus na cruz, que levou sobre Ele todos os nossos pecados. Colossenses capítulo 2, verso 12 a 15. Por isso, amados, não devemos nos deixar ser dominados pelo pecado de maneira a sermos escravos novamente dele, e nem devemos oferecer nossos membros, corpo, para servir ao pecado. Romanos capítulo 8, verso 8. Mas devemos nos oferecer a Deus, pois fomos ressuscitados da morte, do pecado, para viver de maneira a sermos instrumentos da sua justiça. Todos que confessarem a sua fé em Cristo, é como se ele tivesse sepultado o seu pecado para a morte do pecado. Não está mais debaixo da lei do pecado, da condenação que virá pelo pecado, mas passamos a estar debaixo da graça de Deus, da sua justiça em Cristo Jesus, que recebemos pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8. O pecado não terá domínio sobre nós, porque o Espírito de Deus nos ajudará a resistir ao pecado. Temos a capacitação através do Espírito de Deus para não mais viver uma vida de pecados. Tiago capítulo 4, verso 7 a 10. Novamente, Paulo reforça que o cristão não deve viver no pecado, porque está debaixo da graça e não da lei. Vou dar um exemplo sobre isso. Eu peco, vou me arrepender e recebo o perdão de Deus. Daí eu peco de novo, me arrependo e recebo o perdão de Deus. E isso acontece várias vezes. Já não estou resistindo ao pecado, porque sei que Deus me perdoa se eu me arrepender. Nisso podemos correr o risco de estar vivendo em uma vida de pecado, porque sabemos que se arrependemos, Deus nos perdoa e recebe novamente a cada um de nós. É um grande erro pensar assim. O cristão deve lutar contra o pecado e não se deixar ser dominado por ele. Viver na prática do pecado depois de termos sido justificados é viver novamente na carne. Em Romanos capítulo 8, verso 8, está claro que Paulo diz, inspirado pelo Espírito de Deus: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nosso objetivo após a conversão não é mais viver segundo as nossas paixões, e sim agradar a Deus que chamou a cada um de nós. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Libertados do pecado, hoje somos servos para servir a justiça de Deus, ou seja, vivemos de acordo com sua palavra, para que possamos ser sal e luz deste mundo. Mateus 5, verso 13 a 16. Dessa mesma forma que um dia andávamos com os nossos desejos, impurezas, maldade, entregando os nossos membros para essas práticas pecaminosas, devemos andar hoje de acordo com a reta justiça de Deus, para que os nossos membros sejam santificados. Quando vivíamos na escravidão do pecado, não tínhamos a justificação pela fé em Jesus, tanto que hoje nossos pecados passados nos traz pesar e vergonha, pois sabemos que aquela vida passada estava nos levando à morte e à separação total de Deus, mas hoje somos libertos do pecado e fomos transformados em servos do Deus Altíssimo, estando, aleluias, na graça de Deus. Então nossas atitudes hoje devem ser para Cristo, seja aperfeiçoado em nós. Isso é a santificação. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Negamos a nós mesmos para que Cristo reine em nós e para que nele tenhamos a vida eterna. Lucas capítulo 9, verso 23 a 24. Porque sabemos que a recompensa de uma vida de pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a justificação pela fé,
nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, verso 1 a 2. Então, aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Abandone os seus pecados, crucifique a sua carne, abandonando os seus pecados e fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor possa tocar em seu coração e que você sinta a paz de espírito do Senhor nosso Deus. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.